Você deve olhar para quem você é e se esforçar para se conhecer, que é o conhecimento mais difícil que se pode imaginar. Quando você se conhece, não se inflará como o sapo que quis ser igual ao boi. Dom Quixote, Miguel de Cervantes. Desde tenra idade, a maioria de nós aprende o valor da honestidade e somos rápidos em desprezar os mentirosos que andam entre nós. No entanto, num paradoxo surpreendente, muitos que afirmam ser honestos nas suas interacções com os outros são vítimas da forma mais insidiosa de desonestidade, a de mentir para si próprios. Neste vídeo exploramos o fenômeno do autoengano e examinamos como ele abre caminho para relacionamentos rompidos e uma vida arruinada. Nada é tão difícil como não se enganar. Ludwig Wittgenstein, Cultura e Decepção de Valores é um fenômeno de duas faces. Por um lado existe a mentira explícita, onde mentimos para outra pessoa, mas sabemos que estamos mentindo. Por outro lado, existe o autoengano, onde contamos uma mentira, seja para nós mesmos ou para outra pessoa, mas acreditamos na mentira que contamos. É fácil compreender por que é que as pessoas contam mentiras explícitas, pois mesmo que seja imoral, uma mentira explícita pode ajudar-nos a fugir à responsabilidade, a evitar confrontos difíceis ou a ganhar o favor de outrem. Mas por que mentimos para nós mesmos? Mentimos para nós mesmos porque é um dos mecanismos de defesa mais eficazes contra pensamentos, emoções e crenças dolorosas. Quer a dor mental seja desencadeada por um sentimento de inadequação pessoal, sentimentos de inferioridade, autoaversão, culpa ou vergonha, o autoengano ajuda-nos a escapar destes sentimentos. O autoengano também reduz o desconforto mental que acompanha a dissonância cognitiva, ou como Carol Tavris e Elliot Aronson escrevem em Mistakes Were Made, But Not By Me, o motor que impulsiona o autoengano, a energia que produz a necessidade de justificar nossas ações e decisões, especialmente as erradas, é a sensação desagradável, chamada de dissonância cognitiva. A dissonância cognitiva é um estado de tensão que ocorre quando uma pessoa mantém duas cognições, ideias, atitudes, crenças ou opiniões, que são psicologicamente inconsistentes uma com a outra, como, fumar é uma coisa estúpida de se fazer porque pode me matar, e, eu fumo 2 maços por dia. A dissonância produz desconforto mental que varia de dores menores a angústia profunda. As pessoas não ficam tranquilas até encontrarem uma maneira de reduzi-lo. Carol Tavris e Elliot Aronson, erros foram cometidos, mas não por mim. A dissonância cognitiva é generalizada na experiência humana. Por exemplo, surge se prejudicamos outra pessoa, mas acreditamos que somos bons. Será acionado se estivermos presos num trabalho sem futuro, mas acreditarmos que somos inteligentes e capazes. Ou pode surgir se pensarmos que somos uma pessoa de valor, mas estamos numa relação com um parceiro abusivo ou desleal. Para reduzir a dissonância cognitiva desencadeada por situações como estas, podemos tomar ações saudáveis que abordem a causa raiz da nossa angústia mental. Podemos pedir desculpas por um mal cometido a outra pessoa, podemos cultivar habilidades que tornem possível uma nova carreira ou podemos encerrar um relacionamento tóxico. Mas tomar estes passos construtivos muitas vezes requer coragem, disciplina e trabalho árduo e, portanto, a maneira mais fácil de resolver a nossa dissonância com o autoengano pode revelar-se tentadora. Podemos dizer a nós mesmos que a outra pessoa mereceu o mal que fizemos a ela, que nosso trabalho sem saída nos proporciona segurança ou que nosso relacionamento não é tóxico, pois merecemos a raiva de nosso parceiro. Esses autoenganos nos permitem escapar da angústia da dissonância cognitiva sem fazer nenhuma mudança real em nossa vida. Às vezes, todo mundo escolhe o caminho mais fácil, mas se o autoengano se tornar crônico e a principal forma de lidar com a dor mental, começaremos a trilhar um caminho que pode facilmente arruinar nossa vida. Pois cada mentira que contamos a nós mesmos para escapar da consciência da existência de um problema é um passo para nos afastarmos do caminho do autodesenvolvimento. Cada vez que nos enganamos para diminuir os sentimentos desconfortáveis de dissonância cognitiva, nossos problemas e dificuldades ficam sem solução e nos preparamos para um sofrimento maior no futuro. Ou como explicam Travis e Aronson, o autoengano, estúpido, como a areia movediça, pode nos levar ainda mais fundo no desastre. Bloqueia nossa capacidade de ver nossos erros e muito menos de corrigi-los. Distorce a realidade, impedindo-nos de obter todas as informações de que necessitamos e de avaliar as questões com clareza. Prolonga e amplia as divisões entre amantes, amigos e nações. Isso nos impede de abandonar hábitos prejudiciais à saúde. Carol Tavris e Elliot Aronson, erros foram cometidos, mas não por mim. Quanto mais a areia movediça do autoengano nos puxa para baixo, mais limitamos nosso potencial. Mas o autoengano é mais do que apenas autolimitante.
Também impede o cultivo e a manutenção de relacionamentos saudáveis, e em casos extremos, pode motivar-nos a cometer actos de crueldade contra vítimas inocentes. Para compreender como o autoengano prejudica as relações interpessoais, precisamos reconhecer que uma das formas mais comuns de nos enganarmos é através da manipulação de nossas memórias. Podemos ser seletivos quanto ao que lembramos e negar que algo aconteceu é um dos meios mais eficazes para reduzir a dissonância cognitiva. Por exemplo, se ofendemos alguém e nos sentimos culpados por isso, em vez de nos desculparmos e fazermos as pazes, podemos negar que o acontecimento tenha acontecido ou, como disse Nietzsche, eu fiz isso, diz a minha memória. Não posso ter feito isso, diz meu orgulho e permanece inexorável. Finalmente, a memória cede. Nietzsche, além do bem e do mal manipular nossas memórias para nos enganar vai além da mera negação de uma memória, muitas pessoas chegarão ao ponto de criar falsas memórias para diminuir a dor mental e resolver a dissonância cognitiva. Por exemplo, se a dissonância cognitiva é desencadeada pelas crenças contraditórias de que, a. somos uma pessoa inteligente e capaz e b. a nossa vida é uma confusão, temos algumas opções para reprimir a angústia mental da nossa dissonância cognitiva. Podemos tomar medidas para endireitar a nossa vida, ou podemos culpar a nossa situação actual por acontecimentos do passado e mesmo que o nosso passado não tenha sido suficientemente mal para desculpar os nossos problemas atuais, podemos enganar-nos com falsas memórias para nos convencermos de que foi. Com falsas memórias podemos transformar o nosso passado num espetáculo de horrores de abusos, traumas e reviravoltas cruéis do destino, que faz com que a nossa situação de vida actual não seja uma decepção, mas uma realização, dado o que dizemos a nós próprios que passamos. Ou como Travis e Aronson explicam em Mistakes Were Made, But Not By Me, porque as pessoas alegariam lembrar que sofreram experiências angustiantes se não o fizeram, especialmente quando essa crença causa divergências com familiares ou amigos. Ao distorcer as suas memórias, estas pessoas podem conseguir o que querem, revendo o que tinham, e o que querem é transformar as suas atuais vidas sombrias ou meramente mundanas em vitórias deslumbrantes sobre a adversidade. As memórias de abuso também os ajudam a resolver a dissonância entre sou uma pessoa inteligente e capaz e minha vida está uma bagunça agora, com uma explicação que os faz sentir-se melhor consigo mesmos e os elimina de responsabilidades. Carol Tavris e Elliot Aronson, erros foram cometidos, mas não por mim. Outra maneira pela qual o autoengano prejudica os relacionamentos foi identificada por Fyodor Dostoiévski. Em seu livro Demônios, um dos personagens, Fedka, o condenado, observa como o protagonista, Piotr Stepanovich, inventa um homem e depois vive com ele. O que ele quis dizer com isso é que em vez de olharmos para alguém de forma clara e objetiva, e avaliarmos seu caráter com base em seus comportamentos e ações, às vezes criamos, ou inventamos, uma caracterização fictícia de outro para justificar como o tratamos. No livro Os Irmãos Karamazov, Dostoiévski dá um exemplo dessa forma de autojustificação em ação. Quando um dos personagens é questionado por que ele odeia tanto alguém e ele responde, eu vou te contar. Ele não me fez mal. Mas eu preguei-lhe uma peça suja e desde então o odiei. Fyodor Dostoiévski, os irmãos Karamazov criaram uma caracterização fictícia de outra pessoa para justificar maltratá-la nos coloca em um caminho perigoso. Em erros foram cometidos, mas não por mim. Tavris e Aronson fornecem um exemplo de como esse processo pode se desenrolar. Pegue um menino que acompanha um grupo de colegas da 7ª série que estão provocando e intimidando um garoto mais fraco que os cometeu. Nenhum dano. O menino gosta de fazer parte da gangue, mas seu coração realmente não está no bullying. Mais tarde, ele sente alguma dissonância sobre o que fez. Como pode uma criança decente como eu, ele se pergunta, ter feito uma coisa tão cruel com uma criança inocente e gentil como ele? Para diminuir a dissonância, ele tentará se convencer de que a vítima não é nem simpática nem inocente, ele é um nerd e um bebê chorão. Além disso, ele teria feito o mesmo comigo se tivesse oportunidade. Uma vez que o menino começa a culpar a vítima, ele fica mais propenso a espancá-la com ferocidade ainda maior na próxima chance que tiver. Carol Tavris e Elliot Aronson, erros foram cometidos, mas não por mim. Essa dinâmica de um garoto legal se tornando um valentão ao se convencer de que a vítima merecia, é a mesma dinâmica que ocorre em um nível coletivo quando pessoas normais usam um bode expiatório étnico minoria religiosa ou política. O processo de criação de bodes expiatórios normalmente começa com pequenas transgressões cometidas contra o grupo de bodes expiatórios. Talvez o grupo seja banido de determinados lugares ou privado de certos direitos. Geralmente, segue-se a estas transgressões iniciais um acto de justificação, através do qual o grupo do bode expiatório é demonizado nas mentes dos agressores com palavras e acusações.
Por exemplo, os bodes expiatórios podem ser rotulados como degenerados, infestados de doenças ou como uma ameaça à sociedade, ou serão acusados de crimes fictícios. Este processo de demonização abre caminho a actos de agressão ainda piores, e se este processo, que o psicólogo Erving Saum chamou de contínuo de destruição, não for interrompido, o resultado final pode ser horrível, como evidenciado nos estados totalitários do século XX. Uma consequência psicológica de causar danos é uma maior desvalorização das vítimas. As pessoas tendem a assumir que as vítimas ganharam o seu sofrimento pelas suas ações ou caráter. Erving Saum, A Psicologia do Bem e do Mal. Dado que o autoengano limita nosso potencial, arruína relacionamentos e pode nos transformar em um homem ou mulher capaz de infligir danos graves a vítimas inocentes, se desejarmos viver uma vida plena e para contribuir para a elevação dos outros, e não para derrubá-los, devemos limitar o grau em que mentimos para nós mesmos. Às vezes, a fuga da areia movediça do autoengano ocorre quando chegamos ao fundo do poço e nossas ilusões são destruídas contra a nossa vontade. Mas este é um meio de fuga perigoso, pois a tentativa de reconstruir uma vida destruída é uma tarefa árdua. É muito melhor quebrar voluntariamente as nossas ilusões através de uma tentativa implacável de auto-honestidade. Pois, como observou Carl Jung, um inimigo visível é sempre melhor do que um inimigo invisível. Neste caso, não vejo qualquer vantagem em comportar-me como um avestruz. Certamente não é ideal para as pessoas. Viver num estado perpétuo de ilusão sobre si mesmos, impingindo tudo o que não gostam aos seus vizinhos e atormentando-os com os seus preconceitos e projeções. Carl Jung, A Prática da Psicoterapia. Quando quebramos o hábito do autoengano, a vida se desenrola com uma nova facilidade, pois não estamos mais sobrecarregados pela complicada teia de falsidades que antes tecíamos. Livres da necessidade exaustiva de colocar engano sobre engano, podemos dedicar mais energia para alcançar objetivos significativos. Quando paramos de mentir para nós mesmos sobre como tratamos os outros, deixamos de sabotar nossos relacionamentos e evitamos o perigoso caminho do bode expiatório. Em última análise, abandonar o autoengano é um ato de autoemancipação, pois uma maior honestidade nos liberta para dar atenção à sabedoria milenar de conhecer a si mesmo. Até hoje enganei os outros e a mim mesmo, sofri por isso, e meu sofrimento foi barato e vulgar. Fico feliz por ver claramente meus defeitos, por ter consciência deles. Isso me ajudará a me reformar e a me tornar um homem diferente.